Eu acredito muito nisso, sabe? E tem um livro chamado Outliers, né? Que é o Fora de Série, que também fala isso, sobre 10 mil horas. Então você precisa ter 10 mil horas de estudo, de dedicação, de aprimoramento para poder ser um especialista, um fora de série. E ninguém vai colocar ou querer colocar 10 mil horas naquilo que não gosta. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Pronto. Para não ser medíocre, você tem que encontrar sua paixão, que está, sim, eu acredito também, ligada com um propósito. Né? É isso. E geralmente, na Índia, eu fui muitas vezes para a Índia estudar lá sobre legal. meditação e filosofia. E na Índia eles têm uma frase que diz: você deve encontrar o seu dharma, que é o nome que eles dão para propósito, nas circunstâncias do seu karma, do seu sofrimento. Porque se você encontra a sua dor, supera essa dor de uma forma inteligente, você consegue trazer essa solução para outras pessoas também. E eu vivi isso. A minha história basicamente é essa. Eu fui uma criança que aos 15 anos estava bem doente, já estava obeso, com gordura no fígado, Caraca, bicho. pré-diabetes, eu sofria com doenças pulmonares, estava sempre gripado, minha mente não funcionava bem, a vida era uma grande névoa, difícil de entender e de resolver. Trazia depressão, ansiedade, insônia, era ruim. Caramba, e jovem, né? Jovem. Na época eu não sabia disso, não prestei atenção, mas hoje eu entendo que isso tem a ver com o fato de eu, nessa época, principalmente me alimentar de produtos industrializados com baixo teor nutritivo, com muita caloria vazia, óleo refinado, amido refinado, açúcar E refinado. naquela época ainda era melhor do que a nossa época agora, né? Porque agora a gente tá invadido disso aí, mas naquela época Ainda tinha mais. ainda tinha mais. Mas eu amava esse produto industrializado super chamativo, que vicia o paladar, né, que dá aquele uau. Desde o baleiro na porta da escola eu já fui sendo adestrado a gostar bastante dos doces. E a verdade é que meu corpo estava com um excesso de tudo isso. Eu comia demais de tudo isso, né? E faltavam nutrientes também, porque o problema da caloria vazia é que ela não te entrega o que o seu corpo de fato precisa. Então você nunca se sacia, você está sempre buscando a nutrição. Então eu fui primeiro, no auge do meu sofrimento, eu tive acesso a um conhecimento sobre nutrição. E eu vi que muitas das doenças se formam por inadequação nutritiva, que pode ser excesso daquilo que prejudica e ou falta daquilo que é necessário. Essa é a base da nutrição, é isso. Você prover para o corpo todos os dias aquilo que ele requer. E estudando as estatísticas do Brasil, do mundo e etc., eu fui entendendo que a alimentação que hoje a gente considera normal, ela não é suficiente. Razão pela qual a maior parte das pessoas está com sobrepeso. Porque não sendo suficiente nutricionalmente o que você come, você vai estar sempre querendo buscar aquilo, o seu corpo busca até encontrar. Total. E existe uma queda do sobrepeso atual por causa de monjaros da vida, mas que não resolve o fator nutricional. Exatamente. Isso é um ótimo ponto. O que está fazendo mascarar ainda mais o problema, porque antes o sobrepeso era o sintoma. Isso. Agora, e aí? Você vai ter um monte de magro totalmente ferrado. Perfeito, já está acontecendo. O que acontece? Quando você toma um monjaro, assunto super atual e importante, qualquer um desses agonistas de LP1, ele vai artificialmente aquietar o seu apetite. Então você consegue passar o dia comendo muito pouco, quase nada, consegue dizer não para todo tipo de tentação, porque o apetite não está ali, a força magnética não está. Né? Só que isso não muda a necessidade do seu corpo de nutrientes, desde proteína, que ele vai então tirar da sua massa muscular para suprir a proteína que ele precisa metabolicamente, para criar neurotransmissor, para te ajudar a perder peso. A gente precisa de mais proteína quando a gente está emagrecendo. Isso é uma demanda importante. Deveria aumentar. Sabia disso aí. É super importante. Caraca. E se você não está suprindo com comida, você precisa encontrar uma outra maneira. E a suplementação parece ser realmente necessária para quem faz esse tipo de dieta, para o bariátrico. Porque não é só a proteína, você precisa de uma forma concentrada de proteína, você precisa de certas gorduras e óleos que o corpo não pode viver sem eles, você precisa de vitaminas, minerais, creatina. Idealmente, não é considerado oficialmente necessário, mas idealmente você deve ter uma boa curcumina para ajudar o seu corpo a manusear inflamação, para que nunca tenha um excesso inflamatório, sempre regulado. Tem muitas coisas que a natureza entrega na forma de ativos, alguns modernos que marcam mitocôndrias velhas para o corpo eliminar, proporcionando que ele renove, crie novas mitocôndrias, preservando assim o seu corpo do envelhecimento, né? Caraca, agora já dá tá dando até um eu comichão, será que eu tô fazendo certo?
Tô sendo leve, tem muita coisa. Sou pesquisador. Deixa eu falar o que eu tomo. Vocês não sabem disso. Vai por um ponto de exclamação aqui na gente. Mas é verdade. Vocês não sabem disso. Mas nós vivemos na era mais incrivelmente sensacional da história da saúde, no sentido de quem quer melhorar a sua saúde tem em mãos ferramentas que não existiam há 4, 5 anos. Exatamente. Hoje nós temos acesso a isso que o Monjaro faz, é uma tecnologia que hoje se chama de peptídeo. Okay? É um comando proteico, é uma cadeia de aminoácidos que dá um comando para o corpo. Pare de ter fome, por exemplo. Pare a digestão. Esse peptídeo faz isso, basicamente, tá? Um pouco mais do que isso, mas resumindo é isso. De forma simples. De forma simples. Aí você tem outros peptídeos para outras coisas. Desde aumentar a produção de energia dentro da mitocôndria, fazendo com que você tenha mais energia para cada movimento, para cada pensamento, até regular o seu sistema circadiano para que você tenha sono na hora certa, para que o seu sono seja de qualidade. Um comando. Uma ordem que o corpo tem que seguir. Então ele vai lá pegar as matérias-primas da sua nutrição. Isso é biohacking total. Isso é biohacking, sim. Caraca, que animal, velho. Eu nem sabia disso. Isso não é tão novo. É novo para nós ocidentais. Isso vem da Rússia. Tem décadas de estudo, centenas de estudos publicados em torno disso, mas sempre foi rejeitado pela nossa indústria farma porque a janela de copyright e patente expirou. Agora. E é porque é uma substância muito parecida, bioidêntica ao que o corpo produz. São comandos que o pesquisador russo, chama Kavinson, obteve a partir do estudo de como o corpo funciona e aprendeu a mimetizar isso fora do corpo e entregar isso para o corpo de uma forma não invasiva, diferente dos remédios, sem os colaterais. Então é uma grande revolução que está acontecendo. Agora a gente vê um estudo e uma ciência muito forte em você ali, né? Desenvolvendo tudo isso daí, falando de forma muito técnica até, né? Da onde veio? Qual que é a sua formação? Como que você construiu essa bagagem toda? Eu tive a chance de estudar com vários professores, né? Sou autodidata, mas eu gosto de me sentar com pessoas que conhecem e ser guiado. Né? Receber, por exemplo, uma sequência de livros que eu devo ler para ter as conversas certas com essa pessoa. É a mentoria de quem tem o conhecimento, né? Eu tive isso muito. Acho que a minha principal formação é essa. Eu fiz marketing e publicidade na faculdade. Fiz gastronomia saudável nos Estados Unidos, na Califórnia. Aprendi a cozinhar. Que massa. O que é eu já tive um programa disso total. De TV. É mesmo, cara? Já tive, eu cozinhava. Culinária? Que da hora. Não, e se você parar para analisar, tem uma conexão de pontos surreal. Exatamente. Eu ficava assim, eu fiquei magnetizado por isso, porque eu entendi que a minha saúde dependia de uma boa alimentação. Então, por um bom tempo, eu só queria estudar isso. Né? Isso e espiritualidade, que é um outro interesse que eu tenho. Como que eu faço da alimentação um recurso de saúde? Né? Então, eu fiquei muito tempo estudando várias vertentes. Eu fui vegano, fui vegetariano, depois eu fui carnívoro. Depois eu encontrei um ponto intermediário. Eu testei jejuns, eu fiz jejum por 33 dias, só com água. Eu gostei muito da experiência, foi magnífica. Não recomendo que ninguém faça. É muito extremo, você tem que ter bastante sanidade para dar conta em primeiro lugar. Já deu vontade de marcar um segundo episódio com você para falar só de espiritualidade. Deve ser muito louco. Muda seu estado cognitivo, você não fica normal. Depois lá do 7º dia, você já fica diferente. Sim. Seu acordado é mais acordado do que o costume. Eu já fiz 48 horas, recentemente, inclusive, cara, já senti uma diferença, assim, sobre na clareza mental. A mente fica clara, cristalina. Cara, eu só almocei com 48 horas, porque a minha esposa fez comigo e ela não aguentava mais. Mas foi muito difícil até a hora 42, assim, 42ª hora. Depois, cara, as últimas 6 horas, eu parecia que eu tava, cara, num estado de consciência que eu nunca tinha chegado. Caramba. Parecia que eu tava extremamente energizado, com uma clareza mental surreal. Aí eu falei, vamos ficar mais um dia? Ela, de jeito nenhum. Aí a próxima eu vou fazer sozinho. É muito legal o jejum. Faz sentido. Pensa, o que o corpo tem que aprontar? Se depois de 48 horas você não comeu, ele pensa, né, ancestralmente falando, cara, eu preciso deixar esse cara mais esperto e mais focado para encontrar comida. Entendeu? Caraca! Então você passa por essa etapa fisiológica. E aí ele secreta determinados hormônios que ampliam a sua cognição.
E hoje o homem moderno que é cercado por comida pode usar voluntariamente o jejum para alcançar esses estados de alta produtividade, surreal, animal, por exemplo. É muito dolorido o primeiro Eu faço naturalmente trecho. sem perceber, às 16, 18 horas eu faço ali. Mas assim, ó, até 30 horas é tranquilo. Das 30 às 40 foi muito difícil. Muito difícil. Eu cheguei a desistir e me arrependi. E aí desisti de desistir no final. Mas depois da 40ª hora, cara, é surreal, cara. Surreal. Hoje eu faço principalmente dias. uma coisa funcional, falando desse tema, que é o que eles chamam de janela alimentar. Eu procuro comer tudo que eu ingiro num período de algo entre 8 a 10 horas. Né? Então, por exemplo, se a minha primeira refeição acontece ali às 10 da manhã, a minha última vai acontecer às 6 da tarde. Um pouco antes disso, se possível. E, aliás, jantar cedo é algo que eu recomendo para todo mundo, cara. Jantar cedo muda a qualidade do seu sono, mensurável. Nos fitness trackers todos que eu já usei apontam que jantar cedo diminui o seu batimento cardíaco em repouso e isso, por sua vez, permite um descanso mais profundo, sem interrupções. O corpo não fica gastando energia digerindo o lanchinho da noite ou o jantar que você terminou, saiu da mesa às 11 da noite, entendeu? E depois se largou na cama para dormir. Ele vai ficar algumas horas a serviço, sabe? Quando não fecha a loja. Sim, total. Então você acorda de manhã menos repousado e o repouso é uma das estruturas da saúde. Né? Claro, total. Isso é uma estratégia boa. Né? Isso é uma estratégia boa. Mas estudando e aprendendo e praticando, né, eu diria que foi uma jornada autodidata com bons mentores. Boa. A parte da nutrição mesmo e o estudo dessas minúcias dos nutrientes não é uma coisa que você vai aprender dessa forma numa faculdade. É diferente. E não aprende mesmo. É diferente. Não aprende. Você vai aprender o básico do básico da química daquilo. Né? É muito superficial. E padrões antigos, né? Tem um déficit entre as descobertas mais atuais e aquilo que se ensina na sala de aula de uma universidade, de 14 anos em média. Caraca, bicho! Em média, 14 anos. Isso não só na nutrição, na medicina é assim também. Então, o ensino é lento, a transmissão da novidade. Sim. O médico tem que estar em constante atualização, porque se ele fosse lastrear naquilo que ele viu na sala de aula, tá ferrado, ele já nasce desatualizado. Meu Deus do céu. É real. E faz sentido total. Porque Claro. até que isso se prove, com o conceito, crie-se uma literatura, e essa literatura, de fato, vá para a faculdade, tem todo um tempo de as coisas acontecerem no mundo real para o mundo educacional. É isso. E é por isso que eu acho que vale a pena você escolher o seu profissional de saúde, que é não só um cara que escolheu por dinheiro, mas escolheu por missão. Porque esse é o cara que vai falar, cara, esse é o meu trabalho, o meu papel nessa vida é cuidar das pessoas, então eu vou constantemente atualizar meu conhecimento para que eu possa entregar um bom serviço. É isso. E você sabe quando o médico ama isso, ele tá sempre vendo os últimos artigos. Eles existem. Eles existem. Eles existem. É muito doido. Eu tenho bons amigos que são assim, eles inclusive me passam muita coisa, eu gosto muito. Né? Mas aí, bom... Você fez publicidade, fez todo esse estudo, fez gastronomia. Né? Viajei por vários países para estudar nutrição. Morei um tempo na Índia também, estudando sobre nutrição pela perspectiva deles, para entender como eles enxergam. Que massa. Nos Estados Unidos fiz vários intensivos em locais onde eles tratam pessoas com comida, pessoas desenganadas de câncer. Objetivo já pré-definido em termos de empreendedorismo? É isso. Ou era só inicialmente uma motivação? Era uma curiosidade de alguém que estava sofrendo com a própria saúde e queria experimentar a liberdade disso. Legal. Eu entendi, eu já tomava vários remédios, bombinha, e aquilo não parecia correto. E não estava resolvendo. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa que eu estou fazendo que está desencaixada, que a minha saúde não está funcionando. E foi aí quando eu estudei nutrição, eu comecei por aí. Hoje eu entendo que a nutrição é uma parte importante de um conjunto de hábitos simples que todo mundo deveria ter para cuidar do seu aparato de vida, né? Seu corpo. É muito sofisticado, tem demandas específicas, mas não são tão complexas, né? Então, do ponto de vista do repouso, a gente tem que estar sempre atento, né? Permitir que você tenha um repouso de qualidade, não dormir com remédios, porque os remédios te apagam, desligam o disjuntor, mas não permite que você tenha os ciclos de repouso, as oscilações que te levam para o raso ou profundo. É nesse movimento que o sistema nervoso troca o óleo, por assim dizer, né? É uma troca de fluidos. O sistema linfático limpa o cérebro durante o sono e as oscilações em estágios do sono. Quando você toma um remédio, você mata isso. O que as pessoas que têm dificuldade para dormir deveriam utilizar são indutores naturais de sono.
nutrientes, minerais como magnésio, vitaminas como inositol, mais extratos de plantas, extratos botânicos de alta potência, como camomila, valeriana. Tem muitas coisas que podem ser entregues e que funcionam sem os colaterais, né? Isso me interessa. Legal. Sim. Esse tipo de estratégia. Isso é a minha área, eu estudo isso bastante. Uhum. Né? Eu Dá criei, pra perceber. na minha primeira empresa, ela foi basicamente criar algumas estratégias e disponibilizar para o E é público. isso, é basicamente toda a sua vivência e estudo através de uma curadoria que você trouxe para o mercado. É isso.